Recentemente, José Augusto Maia foi anunciado para um cargo em Brasília e esse anúncio deve colocar fim à divergência, inclusive, que havia entre ele e o prefeito Fábio Aragão, já que esse cargo faz parte do governo Lula e vem através de articulação que envolve o grupo político do governo. Eu estou com o José Augusto, né, para que a gente possa ouvi-lo pela primeira vez e saber, Zé, se está selado, acho que isso é o que todo mundo quer saber, a gente já começa com essa pergunta, se está selado de fato a união no grupo do governo Fábio e vocês vão juntos para a eleição? Primeiro que tudo, boa noite, bom dia. Ney, foi tudo isso começou aproximadamente em uma articulação também do meu filho, Augusto Maia, em uma primeira conversa que eu tive há uns 3 meses aproximadamente, ou 4, com o Fábio, né? Depois tivemos uma segunda conversa. E a primeira foi para a gente se aproximar, porque havia já esse distanciamento esse tempo todo, e a segunda conversa já foi assim mais avançada e eu senti até o interesse de Fábio que eu pudesse compor o seu governo. E aí ficou para uma terceira conversa que surge através do seu deputado Felipe Carreira, né? E que está com o Ministério quer dizer, é do PSB, que tem o Ministério do Empreendedorismo, né? Das microempresas e pequenos negócios, com Márcio França, do mesmo partido. E é que esse Ministério, o Ministério Novo, surgiu também a possibilidade não, há uma real possibilidade de cada estado ter um representante. E por ser esse ministério ligado às pequenas empresas, pequenos negócios, é a cara de Santa Cruz do Caparibe. Então isso fez a minha aproximação com o Fábio, com o deputado, tivemos a reunião em Recife, sempre Augusto esteve presente. Para isso também tive consultando minha família também, Thales Maia, minha mulher, meus filhos, todos, né? E a aproximação aconteceu de fato, né? E acredito que depois já estive em Brasília e é real a possibilidade de um cargo nesse ministério. E aí, acredito não, acho que vamos seguir juntos, né? Nessa campanha que vem agora, através do empenho de Augusto, do seu deputado e dele próprio, de também observar que era momento de haver uma aproximação comigo. José, você vai ser muito indagado, né, sobre essa questão de que passou a apoiar o governo depois que conseguiu esse espaço em Brasília. Como é que você vai responder essas questões? Ô, Ney, eu até depois que conversei com o Fábio, o distanciamento tinha muito daquilo, né? As pessoas que rodeiam o prefeito e outras pessoas que me rodeiam também, aqueles disse-me disse que às vezes nem existia, não é? E era aumentado através das pessoas. E o distanciamento ele aumentava. Se aproximando das eleições e também, eu acredito também, Fábio, sentindo, como também as pessoas sentindo a importância da união do grupo, cada vez mais vinham pessoas conversar comigo e, da mesma forma, senti de Fábio com ele também, que eu e ele deveríamos nos aproximar. Eu acho que foi isso, analisar pontos que às vezes eu pensava que de uma forma e depois que eu vi Fábio, eu vi que era outra forma. Também, quando conversei com ele, ninguém é perfeito, né, Ney? Ninguém é perfeito, só Deus, né? Eu também acho que junto com ele eu posso também, ele me ouvir, que não me escutava, eu posso contribuir também com o seu governo. E eu achei também por parte dele uma grande abertura nesse novo diálogo com o Fábio, né? Também com o deputado, que também foi muito importante nesse contexto. Então, eu acho que arestas foram retiradas e pensando mais em Santa Cruz do Capibaribe, né? E conversamos e acredito que vamos ter um futuro bom pela frente. Muito se comenta nos bastidores que o seu filho Augusto, que inclusive está aqui, né, agora acompanhando essa entrevista, foi o articulador de tudo isso. Eu pergunto se de fato isso aconteceu e nessa próxima eleição os dois filhos, o Thales e Augusto, vão ser candidatos a vereadores como aconteceu em 2020? Realmente Augusto foi o articulador desse. Ele sempre, até nas entrevistas que sempre faziam com Augusto, ele sempre dizia, eu luto para que aconteça uma união. Quando as pessoas perguntavam, você vai ficar com o Fábio ou com seu pai? Ele sempre dizia isso e ele lutou o tempo todo por isso. Quanto a Thales Maia, ele ainda não me disse,
que é candidato ainda, ele tem o desejo. Augusto me perguntou, eu disse, olha, Augusto, você tem que trabalhar no sentido de que ele pode ser candidato ou não, até porque Augusto já é um vereador eleito, né, reeleito, e tem um trabalho, eu sou suspeito, né, para falar aqui, porque é meu filho, mas tanto ele como Thales, os dois, são pessoas queridas no meio político de Santa Cruz do Caparibe. Thales tem, Augusto tem avançado muito, eu tenho observado, eu sou suspeito de dizer, mas se você sair na rua perguntando, vê que o trabalho de Augusto é um trabalho interessante, defendendo o governo, defendendo principalmente Santa Cruz do Caparibe. Olha, eu não sei, essa pergunta você depois vai fazer a Thales. Ele ainda não me afirmou que será ou não. Ele ainda coloca dúvidas, nem sim, nem que não. Você já teve sérias divergências com Eduardo da Fonte. A saída de Eduardo da Fonte do grupo, né? A ruptura com Fábio Aragão, favoreceu para que isso acontecesse, ou mesmo se Eduardo da Fonte estivesse no palanque, você teria permanecido? Não, eu acho que se Eduardo da Fonte tivesse, não teria acontecido. Eu acho que esse foi um ponto forte, né, quando houve o distanciamento dele com Eduardo da Fonte. É uma pessoa que eu gostaria nem de tocar no assunto, mas que teve essa importância, né, de Eduardo não estar, porque não precisa mais a gente voltar ao passado aqui, mas todos sabem, né, o que Eduardo fez comigo, ele para lá e eu para cá, mas foi um ponto que fez nos aproximar. Eduardo era uma trava nesse tempo todo. Para a gente ir fechando, você já, ao longo da sua história política, já pelejou contra da Fonte e contra fusões como a que se comenta agora. E aí eu já pergunto de uma forma mais ampla sobre o cenário de 2024. Como é que vai ser, né? As oposições estão se articulando e se por um lado houve uma união no seu grupo político, no grupo do prefeito Fábio, por outro pode haver uma grande união também das oposições. Ô Ney, eu observava isso. Enquanto eu era muito incentivado por pessoas, amigas minhas que gostam de mim, que queriam que eu fosse candidato. Pessoas que têm uma história comigo, que me conhecem meu trabalho, sabe do meu conteúdo, que eu fiz para Santa Cruz. Por outro lado, tinha o incentivo das oposições, muito grande em todos os meios de comunicação, da importância que Zé Augusto era, porque é um cara de trabalho, de luta, mas eu observava que essa importância que eles davam era mais porque favorecia eles. Não era tanto o amor que eles tinham por Santa Cruz ou por Zé Augusto, não. Era que era muito importante para alguns candidatos, que eu não quero citar nomes aqui, né? Mas Zé Augusto ser candidato era muito bom para eles, porque Zé Augusto candidato, qual é a minha origem? A minha origem, inclusive eu não estou saindo, porque eu nunca, não estou chegando, porque eu nunca saí daqui desse lado, que é o Taboquinha, né? Que foi cabecinha, que foi cabeção e tal, é o mesmo lado. E eles me incentivavam muito porque beneficiavam eles. E eu observei também, comecei a fazer uma observação de que a nossa divisão, não é, favorecia muito a esses candidatos. E aí eu também era muito cobrado pelas pessoas que gostam de mim mesmo, de verdade, entendeu como é? Aqueles que a vida inteira estiveram comigo e onde eu estivesse estaria comigo, mas fazia uma opção, Zé, analise, pense direito, e isso, minha cabeça mexia muito nesse sentido. Eu ser candidato sem a possibilidade, suponhamos, de vencer, era uma divisão e um prato cheio para esses adversários históricos do nosso partido. Então, isso também, Ney, pesou, entendeu como é? Esse grupo, o Taboquinha, essas pessoas gostam muito de Zé Augusto. E eu também deles. Eu tenho uma história com esse, o Taboquinha, que chama agora Foguetinho, Taboquinha. Eu tenho uma ligação muito grande, é uma história muito grande para se romper de uma hora para outra. Então, eu acho que tudo pesou. Teve o peso do Eduardo da Fonte, teve também o Fábio me procurar também, ele também tem essa contribuição muito grande de Augusto e de Fábio, e a gente começar a conversar e ver que temos pontos comuns e incomuns, mas que dentro de um contexto geral será melhor para o nosso grupo político e digo com certeza para Santa Cruz do Caparibe e pela região. Zé Augusto, muito obrigado por ter nos recebido aqui para essa entrevista. Se tiver mais algum ponto que você entende que é importante colocar publicamente nesse momento, fique à vontade. Ney, o ponto importante que eu precisava ser tocado nesse momento é a importância desse ministério.
Porque muita gente diz, isso é um ministério que foi criado para dar empregos. Inclusive, eu deveria ter perguntado isso, né? O que é que você vai fazer, como é que vai ser os plantões, enfim. Não, isso é um ministério que é do empreendedorismo, das pequenas empresas, pequenos negócios, micronegócios. É a cara de Santa Cruz do Capibaribe. E esse ministério já procurava, não é? É uma espécie de uma consultoria de alguém no Brasil e nos estados, né, que tivesse essa interação com o ministério. Então eles viram Santa Cruz a cara desse ministério, entendeu como é? Então estive lá, essa conversa que eu tive em Brasília já com o pessoal do ministério, com o Márcio França por telefone, mas com seus auxiliares diretamente, e realmente vai ser muito importante, porque tem tudo a ver com Santa Cruz do Capibaribe. É pouco a gente falar nessa entrevista agora, vamos ter oportunidades de a gente conversar em outros momentos, e quando eu vier, para ver o que esse ministério vai poder oferecer para Santa Cruz do Capibaribe, eu acho que é muita coisa boa. Então, esse elo diretamente entre o Polo de Confecções de Pernambuco e esse ministério, com certeza vai gerar muitos frutos para Santa Cruz do Capibaribe e toda a região.